Fala galera, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias sobre videogames. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre coisas que nos irritam nos jogos. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Carmelo Zócoli Olá, pessoal. e o Laércio Nunes. Fala galera, boa noite. Hoje, o que a gente vai falar? Qual que é a ideia então? É a gente pegar todas aquelas coisas que tem nos jogos que a gente não gosta, coisa que irrita. Pode ser de jogo antigo e pode ser de jogos recentes também, né? Vale qualquer era e qualquer época. Eu acredito que tem muita coisa dos antigos que dá pra citar, mas tem muita coisa ruim dos jogos novos também, né? Muita coisa aí que tá sendo feita aí em jogo recente que é irritante pra caramba. Então a ideia é a gente tentar conversar um pouco e listando as coisas que nos irritam aí e explicar por que irrita, né? E às vezes até dar uma solução, né? O que seria legal fazer nesse caso e tal. Se for o caso, dá pra gente tentar também dizer o que ficaria legal no lugar daquela coisa irritante. Então, a gente pode começar e ir falando de boa, assim, a gente até montou uma lista aqui, mas cada um pode falar do que irrita você em particular, né? Então, até eu vou pegar aqui uma coisa, por exemplo, que eu me irrito muito nos jogos. Que tem acontecido muito nos jogos recentes. Tá até comentando aqui, que é os Quick Time Events, né? Isso é uma coisa, principalmente quando é feito em excesso, que me irrita pra caramba, né? Por quê? Porque o jogo começa, não só, pô, a história já é linear, às vezes o jogo já é scriptado, né? Já é aquele jogo que você tem um roteirinho montado. Aí até a batalha, até o que o personagem vai fazer é scriptado também. Você tem que apertar o botão certo na hora certa. E teve uma época que isso todo jogo tinha que ter pra parecer legal, né? Ficava bonito, né, no vídeo, né? O personagem pulando, virando pirueta e atirando. E a única coisa que você fazia era apertar o botão na hora certa, né? Uma coisa que me irritava e me irrita muito até hoje, assim. Ainda bem que diminuíram bastante. Mas é uma coisa que eu sempre achei insuportável. Vocês também concordam com isso? É uma coisa que irrita? Podem dar uma opinião e daí aí cada um de vocês pode listar alguma outra coisa que irrita também e a gente comenta. Eu acho que assim, quando é mal feito, a questão do Quick Time Event é, que você falou, em excesso, é foda. Quando tu pega assim, acho que ele já existia antes, mas o que popularizou ele muito foi o God of War. No God of War acho que é bacana até, porque você geralmente usava ele para finalização, para uma coisa assim, tinha sequências cinematográficas, tudo, mas no começo, no 1 e no 2, acho que ele tá num nível legal, assim. A partir do 3, acho que eles começaram a encher demais. Não sei se recordam, mas o primeiro Uncharted tinha isso também. Tinha algumas cenas que tu tinha, acho que logo numa das primeiras dungeons lá do Uncharted, tinha uma cena que tinha, tipo, vai cair uma coisa em cima do Drake, tu tem que apertar o botão na hora certa, senão ele morre, né? Então, quando começa assim a ficar muito no caminho da jogabilidade, acaba irritando, na minha opinião. Mas tem outros jogos assim que usam ele de uma maneira mais criativa e outros nem tanto. Uma coisa interessante... O Shenmue, você falando... Desculpa, Carmelo, você falando dos jogos aí, tem um Shenmue, você que é fã da SEGA, ele usava, né? Em uma certa dose aí, não usava? Era uma maneira de colocar jogabilidade na época. O Shenmue tinha bastante disso. Mas era legal, né? Era num nível razoável, né? Sim, era bem utilizado. Uma coisa interessante, não sei se vocês chegaram a jogar, o Spider-Man do Play 4. Ele tem uma opção de acessibilidade bem interessante, porque o Spider-Man é cheio de Quick Time Event. Muito, assim, durante o jogo. E ele tem uma opção de acessibilidade que ele bota os Quick Time Event automáticos. Então nem aparece mais no jogo. Simplesmente a sequência se desenrola como se tivesse sido bem sucedido, né? Eles colocam como acessibilidade para aquelas pessoas que têm, às vezes, conseguem jogar, mas não tem aquela rapidez, né, para conseguir apertar o Quick Time Event e para não se frustrar. Então eles colocaram essa opção de você fazer os Quick Time automático. Eu achei isso bem interessante do jogo. E você, Laércio, você teve alguma experiência ruim com Quick Time Event, assim, que você se lembra? Algum jogo era muito irritante, porque eu usava demais? Porque eu admito que eu jogo muito pouco esses jogos modernos de aventura, ação, então eu também não tenho muita referência, tipo God of War, eu joguei muito pouco e tal. Você lembra de algum aí? Um específico, não, assim, acho que eu vou colocar no geral, né, um negócio que eu não acho muito legal, esse tipo de coisa, mas assim, que eu tava falando pra você, né, eu jogando esses dias o Tomb Raider, né,
que o primeiro desses mais novos, é o da série de sobrevivência lá e tal. Então, tipo assim, se você, eu gostei do jogo no geral, tá ligado? Tem gráficos lindíssimos, assim, pra geração, né? Foi muito bem feito, é uma história bacana e uma jogabilidade legal, só que, sim, ele é aquele que eu chamo de jogo induzido, né? Tipo assim, ele é um filme que você participa. Todos os momentos do jogo vai te ter um negócio aí pra você, um botão pra você apertar, esse tipo de coisa. Eu acho pior, assim, nesse caso ele até é diluído um pouco, né, nesse jogo. Mas tem demasia, assim, exagero. Eu acho pior quando o jogo te taca, assim, logo de cara uma sequência absurda de coisas, assim, pra você, um aprendizado de jogo, sabe? Assim, logo no início do jogo ele quer te fazer um tutorial gigantesco pra você pegar tudo, tipo assim, uma aulinha. Eu acho pior dessa forma do que quando é diluído no jogo inteiro. Embora eu prefira que não tenha, ou tenha menos, mas se for diluído no decorrer do jogo, é menos pior, né? Quando Sim. ele vem assim logo de início, tá ligado? Aquela É. praticamente uma videoaula do jogo, né? Cara, é irritante, né? Coloca em situações para você aprender a fazer aquilo. E é interessante que você acaba esquecendo, entendeu? Às vezes vai ter. Assim, é melhor que ele dilua essa. Já que o jogo se propõe a fazer, é melhor que seja diluído durante todo o jogo do que logo tudo no início, assim, como alguns jogos às vezes se propõem a fazer. É verdade. Aqueles jogos antigos, eu tava até lembrando aqui, tipo o Dragon's Lair, de arcade, né? Aquele que você tem que apertar os botões na hora certa. Ele é meio que um jogo de Quick Time Event, né? Antigo, antes da gente ter esse termo. É um jogo que você tem que adivinhar, apertar o botão certo na hora certa, senão o teu personagem morre. CD tem um monte de jogo assim, aquele Road Avenger, Time Girl, é tudo você apertar o botão na hora certa, o direcional ou o botão para conseguir passar das fases. Então o Quick Time, sim, ele se popularizou com o God of War, mas ele já existia lá atrás, bem antes. Isso. E eu sempre achei irritante. Nunca gostei. Mas é interessante porque é bonito, né? É um tipo de recurso, eu entendo, que é para deixar o jogo bonito de ver e quando você não consegue no jogo fazer uma coisa muito elaborada, né? No gameplay em tempo real você faz dessa forma e ele fica interessante, eu entendo. Mas enfim, mas é algo que eu, no meu gosto pessoal, não curto, me irrita bastante. Carmelo, pode citar uma outra coisa aí que você não gosta e a gente debate. Uma coisa que eu acho muito chato em jogo é tutorial que te trata como um idiota, assim, tutorial que eles exageram nas explicações, exageram na maneira de te colocar assim, até o Far Cry Blood Dragon, ele tira sarro desses tutoriais exagerados, né? Porque é muito chato você pegar o jogo e tu quer sentar e jogar. Não, tu tem que fazer obrigatoriamente todo o tutorial do jogo. Pega um Call of Duty. Toda fase, vamos aprender a atirar. Aprende a usar granada, aprende a dar tiro, aprende a olhar para cima, aprende a olhar para baixo. Porra, todo jogo tem isso. Sabe? Torna opcional. Coloca o tutorial ou faz como tinha antigamente. Tem um jogo que eu curto, Segunda Guerra, que me fugiu o nome dele agora. Mas ele tinha um tutorial opcional. Você tinha um campo de treinamento. Eu ia lá e treinava e depois eu partia pro jogo. Torna essas coisas opcionais, porque muita gente, assim, quem é novo no jogo, vê o tutorial se não se sente seguro, não consegue entender o jogo. Agora, quem já é veterano no jogo, quem já conhece, já vai direto pro jogo. Ficar tornando o tutorial obrigatório e esses tutoriais extremamente longos, chatos, assim, cara, isso desanima bastante. Tem muito jogo que às vezes dá vontade de largar no começo por causa dos tutoriais longos. E não é uma coisa, assim, tão recente. Tem um jogo que eu adoro do Saturno, que é o Burning Rangers, que a primeira fase é um tutorial gigante, e é um saco aquela fase. Mas toda vez que tu vai jogar, tu é obrigado a passar por ela para chegar no jogo mesmo. Esses tutoriais obrigatórios é muito chato. Inclusive, o legal é quando é feito de uma forma que não parece ser um tutorial, né? A Nintendo, nesse ponto, ela é muito boa, né? Tem muito... Os jogos da série Metroid são feitos assim. Você vai jogando e o jogo vai forçando você a aprender as habilidades. Você pega lá do Super Metroid, né? Você desce lá na... Bom, tem a primeira parte que acontece aquela luta na estação espacial. E quando você desce no planeta, você pega a bolinha. Por exemplo, você só consegue chegar na parte de pegar a Morphing Ball pulando. Mas o caminho de volta, o pulo não alcança. Você tem que passar por baixo depois que pegou a bolinha. Então,
o jogo te força a aprender a usar a habilidade. Então lugares, né, que estavam trancados, daí volta a ficar aberto e ele vai aos poucos testando, né? Um momento, por exemplo, no Super Metroid, que eu acho incrível, é quando você pega a habilidade de correr, né? Bom, não vou lembrar o nome, Speed Boost, eu não lembro o nome do poder. Que quando você tá voltando e correndo, começa a subir a lava naquela caverna e você instintivamente começa a correr. E isso ativa o poder, então... E já é colocado um monte de inimigos no caminho para mostrar que aquele poder destrói inimigos e barreiras e tal. Então o jogo já treina você sem precisar ter uma caixinha de diálogo, né? Isso é incrível, assim. E todos os jogos da série Metroid foram fazendo esse tipo de coisa de forma bem integrada, né, com o gameplay. O Zelda faz um pouco isso, mas o Zelda eu admito que tem um pouco mais de texto, o Mario tem mais texto, mas o Metroid é muito atmosférico. A Nintendo consegue fazer isso muito bem. Laércio, você lembra? Quem mais usa desse artifício aí, eu acho que é mais o Xbox e o PlayStation mesmo. Posso estar enganado, mas eu acho que a Nintendo menos, assim. Você falando agora, me veio em memória, assim, não me lembro de nenhum jogo, assim, pode ser que esteja enganado, mas que forçou tanto a barra ali no esquisito de tutorial, assim. Inclusive, você falando agora do Metroid, é engraçado, né, que tipo, uma coisa leva a outra, né. Eu não tive o tutorial, mas nessa parte aí eu quebrei a cabeça pra caramba, cara, porque eu não engraçado, né, quando você não tá... Na época que a gente jogava os 16 bits da vida, a gente tentava tudo no controle, né, a gente experimentava o controle. E eu meio que perdi esse hábito, sabe? Na época a gente pegava o jogo assim, eu não sei vocês, mas eu queria saber tudo que cada botão fazia. Se eu segurasse ele corria mais. Se eu apertasse 2 vezes, se o pulo era mais forte, entendeu? E eu esqueci desse detalhe no Metroid. Então eu cheguei numa parte lá que tinha que passar correndo, porque o chão caía, tá ligado? É uma parte numa tela, uma tela verde lá, se não me engano, não me lembro a tela agora. Que você tinha que passar correndo, senão o chão desabava, assim. E eu não conseguia de jeito nenhum. Tava desacostumado. Aí eu fui lá, dei uma espiadinha no gameplay de um carinha no YouTube. E passei a parte e falei, mano, eu fiquei puto comigo mesmo, sabe? Eu falei, não acredito, cara, que eu não experimentei isso. Mas ao mesmo tempo uma raiva, entre aspas, legal, assim, que você vai sendo provado, né? Se você tivesse o tutorial, por exemplo, você não perderia essa graça aí. Tipo assim, naquele momento podia ter um tutorial, assim, segure o X que você vai correr, entendeu? Essa é a magia, ou sei lá, o que quer que seja, de não ter o tutorial, aí você tem que quebrar a cabeça pra resolver aquilo ali. Sim. Não, mas é muito raro, mas no Super Metroid é muito raro precisar do tutorial. O negócio fica tão assim, não fica na cara e ao mesmo tempo também te força a pensar, sabe? É um jogo de coleta de item, né? Que você vai ali enriquecendo seu boneco, né? Pega a bolinha, pega extensão de míssil, super tiro. Cara, Metroid é maravilhoso, assim, eu não sei o que pra falar, sou super fã dela. Não, eu também, concordo. Você tem algum comentário, Carmelo, sobre isso que a gente falou? Metroid também, ou algum jogo que você lembra que tinha um tutorial bem mais interessante, assim, mais embutido no gameplay? Não, essa observação aí do Metroid é bom, porque o Metroid tem bem isso, né? Você vai, como você falou, você pega a bola, daí você já usa ela de alguma maneira para fazer. Você tem quando você consegue um míssil, a primeira porta que tem que abrir é uma porta que só abre com míssil, daí tu descobre que as outras portas daquela cor você abre com míssil. Eles já vão criando coisas que você vai instintivamente aprendendo com o jogo, sem precisar aparecer uma caixinha de texto, sem precisar alguém te explicar. Então ele é o próprio Mario, assim, Mario Kart. Tu precisa de um tutorial para aprender como usar o item, não, tu pega e vai usando, né? Tu pegou o casco verde, tu apertou o botão de usar, viu que o casco verde foi reto, então tu já sabe que ele é só reto. Tu pega o vermelho, tu vê que ele persegue, tu vai aprendendo o jogo conforme você vai jogando. Você não precisa que o jogo te explique como ele funciona. Claro, antigamente, eu acho que é uma coisa assim, que antigamente você tinha o manual do jogo, que é uma coisa que já não existe mais hoje em dia. Então o manual do jogo, entre aspas, era o tutorial, né? Então você não tinha muito tutorial pelos jogos, porque tu tinha um manual que explicava muito disso. Só que hoje em dia, como o manual é uma coisa assim praticamente inexistente, acho que, meu Deus, o último manual de jogo que eu vi, acho que foi no Play 4, um RPG, ou... Como é que era o nome daquele RPG agora? Um de pós-apocalipse, tipo Fallout.
eu vou Não dar é uma procurada aqui. Borderlands? Igual? Não é Borderlands? Não é Mad Max? Não. Tipo Fallout. Não, visão Raid de 2. cima. Visão de cima. Não, então não sei. É uma visão isométrica, assim. Inclusive, acho que é da Microsoft agora. Mas eu procuro depois e falo ali. Mas, tipo, esse jogo, ele vinha com um manual gigante. E tu não tem tutorial no jogo. Tu tem que ler o manual para entender, para conseguir jogar. E acho que talvez hoje em dia esse excesso de tutoriais acaba acontecendo justamente pela falta, por não existir mais o manual do jogo, né? Não sei, tô pensando isso agora. É que você falando essa questão do manual, né, Carmelo, já me remete a um detalhe importante nas nossas antigas jogatinas aí, que assim, era fundamental, que era a revista, né, cara? A gente fazia muito uso de revistas. Eu não sei, quer dizer, falo por mim, mas eu acho que talvez falo por todos. Mas eu fiz bastante uso de revistas e fazia parte da nossa vida, sabe? Assim, na revista sempre tinha aquelas dicas ali, segredinhos, né? Eu adoro segredinhos de passagem secreta e tinha essas coisas na revista. Então, mais ou menos fazer o papel do manual ali. Hoje em dia, o pessoal, não sei, que nem eu, por exemplo, sou um deles. Tô com uma dúvida com uma coisa, dou um clique na internet, dou um Google aqui, já tem tudo nas nossas mãos. Mas antigamente o nosso socorro aí no jogo eram as revistas. Verdade. E você, Lárcio, cite aí alguma coisa que você não gosta e que te irrita nos games, que a gente debate. O que eu não gosto é de, por exemplo, cutscenes que eu não posso pular. Eu vi que você colocou ali. É chato, né, meu? Você tem um negócio. Esses dias eu finalizei o Borderlands 3. É um baita de um jogo. Super recomendo. Ótimos gráficos, jogabilidade fantástica. Adoro Borderlands, vou falar. Mas assim, nesse 3, eles colocaram assim umas cutscenes assim. Não é bem uma cutscene, é assim, tipo, é durante o jogo, sabe? Você tem que ouvir o outro personagem falar pra poder prosseguir com a missão. Tipo assim, eu achei meio zoado, porque, tipo assim, eles podiam colocar, fica o diálogo ali enquanto você vai no próximo local. Porque, tipo assim, do jeito que eles fizeram, você tem que esperar o cara terminar de falar, e aí ele vai te indicar o próximo local que você tem que ir. Então, tipo assim, ficou muito mais demorado. Por um lado, eu até entendo, porque, assim, talvez seja uma falta de costume de a gente enxergar o jogo de uma outra forma, de realmente curtir a história do jogo. Mas eu acho que houve sim um exagero, né, nesse jogo, no Borderlands 3, mas é um negócio que é ruim, né? Quando você não pode pular, por exemplo, é meio zoado, né? Um jogo que te obriga a você ficar ouvindo aquele negócio ali, que muitas vezes é um negócio, sei lá, irrisório na história do jogo. Eu costumo ouvir, quando é importante, assim, até pra curtir a história, o enredo do jogo, eu ouço, né, e assisto, não só a cutscene, mas o diálogo ali entre os personagens, né? Mas, assim, é uma coisa que é chata, né? Tem um agravante, né? Quando tem uma cutscene que você não consegue pular, e é antes de um chefe, por exemplo, aí você morre no chefe, volta no checkpoint, e tem que ver de novo aí, a mesma cutscene. Você decorou, tipo, não tem mais surpresa, né? Você está vendo várias vezes a mesma coisa. Isso é uma canelada, assim, absurda, né? Que algumas desenvolvedoras fazem, né? E, assim, nada a ver, né, cara? Tipo assim, tinha que ser um negócio de uma vez ali, viu? Pronto, e já era. Você voltou à vida, tem que ir logo pro combate. O negócio de ficar vendo. Acontece mesmo, você é bem lembrado. Isso eu acho que isso ainda mais. Esse é o pior. De tudo, isso eu acho que é o pior. A gente fica apertando o botão, a gente sabe que não vai pular. Fica apertando. Todos os botões, né? Start, Select, AB, X, Y, LR, tem nada pula. Chato demais. Você lembra de algum jogo assim, Carmelo? Que te irritou por causa das cutscenes que não dá pra pular? Não, de irritar, de cutscene que não pode pular, não, mas eu acho interessante que tu tem essa opção, às vezes, não sei, às vezes talvez a primeira vez que tu joga, você é obrigado a assistir, né, mas às vezes tu vai jogar de novo, tu tem essa opção de pular ela. Tem alguns jogos que tem, assim, essa... Sim, porque é uma coisa que a galera já reclamou muito, né, mas antigamente... tu tem essa opção, você já jogou o jogo, já virou, aí já acabou, então você poder pular aquela cutscene, né? Se eu não me engano, eu acho que é o Final Fantasy IX, a primeira vez que tu faz uma invocação, tu vê a invocação toda. A partir da segunda vez, tu já pode pular, né? Já ir direto pro dano.
Então eles dão essa opção, eu acho legal, porque tem algumas invocações no Final Fantasy que são, nossa, dura um tempão, assim, a invocação na tela. Então quando usa a invocação de novo, você pode pular a segunda vez. Ele memoriza que você já assistiu uma vez uma invocação, então. Seria isso. Bom, agora eu vou citar outro aqui. Deixa eu ver alguma outra coisa que me irrita, eu tenho que tentar lembrar. Isso aconteceu até meio recente. Uma coisa que me irrita bastante nos jogos, eu não vou dizer que irrita, mas é uma coisa que eu não concordo. É dificuldade autoajustável. Né? Você está jogando lá um jogo qualquer, então se você está meio ruim nele, ele diminui a dificuldade. Se você está bom, ele aumenta, ou ele vai tentando se ajustar. Ou pelo menos assim, talvez não é a dificuldade como um todo, easy, médio, hard, mas às vezes é algum evento no jogo. E uma coisa que eu lembro aqui, que eu até anotei, é do Burnout. Pelo menos o único que eu joguei é o Burnout Paradise. Quando você tá na frente, todos os carros te alcançam. Quando você tá atrás, todos os carros ficam mais lentos. Então, pra quê? Eu entendo a ideia, né? Pra que o jogo, a corrida fique competitiva, já que você tem que colidir com os outros carros e tal, a corrida toda. Então ele fica empolgante a corrida toda. Só que eu comecei a chegar à conclusão, depois de correr um pouco, que não valia a pena eu me esforçar. Então eu ficava correndo mal a corrida inteira e os últimos 10% da corrida eu dava tudo ali na corrida e vencia. Porque, tipo assim, você faz a corrida super perfeita, faz as curvas perfeitas e tal, e você nunca se distancia dos carros, porque eles te alcançam, eles ficam mais rápidos. Então você tá correndo, vem um carro do teu lado e te alcança. Aí se eles ultrapassam porque você fez algum erro na corrida, e você ficou muito para trás, eles vão bem devagarinho e você consegue alcançar eles rápido. Mas se você passa eles começam a correr e te alcançar de novo. Então, tira o propósito, pelo menos para mim, eu que sou fã dos jogos de corrida, de você fazer uma boa corrida. O que importava se eu ia vencer ou não a corrida, eram os últimos 5, 10% da corrida. E não todo o resto. Então, tipo assim, você podia fazer um trecho, né, uma corrida de, digamos assim, em 3 minutos e perder, ou fazer em 3 minutos e meio e vencer, desde que o último trechinho você corra bem. Então não faz diferença nenhuma se você faz o traçado certinho, se corre certinho. Então isso era uma coisa que me desanimava, e esse foi um dos motivos de eu ter desistido. Eu nunca consegui gostar da série Burnout por causa disso, porque ele é um jogo que não é de corrida, ele é um jogo de carro, de colisão de carro, de batida, não é corrida, ele tem um outro propósito. O Mario Kart tem um pouco isso também. Quando você está muito na frente, você pega itens um pouco piores, e quando está muito atrás, você pega itens um pouco melhores. Eu entendo também o motivo, é para balancear e tal, mas de novo, tira o propósito de você correr bem, e até a própria ideia de você ter aleatoriedade, né, ou ser habilidoso, meio que vai se quebrando, porque o jogo está tentando se ajustar. E isso acontece com alguns jogos de tiro, às vezes você está indo meio mal, seu personagem está morrendo, os inimigos não vêm. Tem jogos que às vezes tenta se ajustar. Isso é uma coisa que me desanima, como eu falei, porque tira a possibilidade de você, como eu vou dizer, tentar ser mais, improvisar mais, sabe? Isso é uma coisa que eu vou falar até em outras situações também. Você não improvisa, o jogo está tentando se encaixar no teu estilo, né? Isso é uma coisa muito ruim. O Civilization faz muito isso, os novos. A chance de você vencer ou não uma batalha não é sempre igual. Eu lembro que eu li isso daí uma vez. Se você vencer uma batalha anterior, se o teu personagem está morrendo e tal, os fãs reclamavam e os desenvolvedores foram adicionando coisas a mais. Então nesse caso aqui, você vai ter uma chance a mais. Nesse caso aqui, se você está quase morrendo, você não vai morrer de uma vez. Nesse caso aqui, você vai ter uma vantagenzinha. Tudo para não frustrar o jogador. Mas tira muito do elemento de cálculo, né? Você vai fazer o cálculo se vai vencer ou não, mas tem que levar em consideração um monte de ajustes que o jogo fez já e tal. Então eu particularmente não gosto. Vocês concordam, discordam, lembram de alguma situação assim? De novo, eu acho que entra nessa questão de opção, né? De ter a opção para ter isso ou não. Tipo, eu quero jogar o Burnout, mas eu quero ter essa compensação, tanto para mim quanto para o adversário. Então eu ativo ou desativo no menu, né? Então não ser obrigatório você ter isso. Devia ser uma opção para você poder ativar ou desativar essa questão de melhorar os adversários. Você falou do Mario Kart é um baita exemplo disso, e eu acho que todos eles usam esse esquema de você estar na frente e tu só vai ficar tomando o casco azul na bunda. Tu cai lá para trás e tu começa a pegar pegando só item ruim, né? Daí tu cai lá para trás e começa a pegar item bom para tentar... E isso acaba, no Mario Kart, assim, eu acho que até funciona um pouco, porque ali tem corridas, principalmente quando tu pega as cilindradas maiores, que elas são tão, assim,
selvagens, porque tu tá lá atrás, de repente tu tá na frente, de repente tu cai para o último de novo, então tu vai tendo essa troca de posições constante, e eu acho que funciona bem ali, né? Mas eu acho sempre assim, devia ser uma opção. Você não ser obrigatório a seguir isso, ter a opção de você ativar ou desativar para poder, até que nem você falou, para você poder, pô, eu tô jogando bem, para eu ter até essa sensação de recompensa, pô, eu botei 5 segundos, 10 segundos do segundo colocado no jogo de corrida, sabe? Você ter essa recompensa realmente de você estar jogando bem. Se você não tem isso, eu acho que até tira um pouco do legal do jogo. E só Então, citando, mim, eu lembrei tirava. o nome. Desculpa. Não, então, pra mim, tirava completamente o legal, porque eu que gosto de jogos de corrida, isso pra mim é essencial, entendeu? Então, pra mim, Burnout, eu não considero um jogo de corrida clássico, nem o Mario Kart, por causa disso. Eu até concordo, assim, eu reconheço que eles são bons, mas eu não consigo gostar, entendeu? Uhum. Só comentando o jogo que eu estava falando antes, que foi o último jogo que eu vi o manual, é o Wasteland 2. Ele tem para PC, para Xbox e para Play 4, né? E foi o último jogo que eu comprei que veio com um manual enorme o jogo. Qual jogo que é? Desculpa, não entendi direito, Carmen. É Wasteland 2. Eu vou botar ali no grupo. Esse Wasteland, Laércio, Wasteland, o primeiro, ele foi o precursor do Fallout. Foi feito por alguns dos mesmos desenvolvedores lá, na época. É um jogo desses meio de RPG isométrico, com bastante texto e bem assim por turno e tal. Aí fizeram o 2, que é uma visão mais isométrica, um pouco mais ágil, mas ainda assim é bem classicão, assim, é bem difícil, inclusive. Eu tentei jogar, eu achei ele bem difícil. Tem ali no grupo, ele é muito legal. Só que realmente é um jogo que eu recomendo para quem curte esse estilo mais antigo, porque tem umas coisas muito loucas no jogo, umas coisas bem legais. Você tava falando agora a questão do Fernando, da questão do jogo de corrida. Eu não sei se seria uma coisa que me irrita, mas também, e se irritar também, eu acho que não vai ter solução. Eu acho, cara, que de tudo que... eu acho que a inteligência artificial dos jogos em si, ela tá estagnada, sabe? E isso é uma coisa que fica muito na cara em jogo de corrida, e eu acho que me incomoda, não sei se irrita, mas incomoda um pouco, porque... E a gente vai ter que se contentar, eu acho, porque se não resolver até agora, não vai resolver. Assim, pode ser o gráfico mais lindo que você possa imaginar. A inteligência, digo no geral, assim, a inteligência dos jogos, ela tá praticamente estagnada. E no gênero que fica mais perceptível é o jogo de corrida. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, o jogo de corrida ele é basicamente assim. É como se a pista fosse uma chapa de ferro e os carrinhos fossem fosse um imã, tá ligado? Eles não cometem erro, eles não improvisam, né? Eles seguem aquela linha. Assim, você pode pegar o Forza 7, ou sei lá, o Gran Turismo, não sei qual que é o Gran Turismo mais novo que tiver. Ele, tipo assim, ele é igual ao Gran Turismo 1, sabe? A inteligência do jogo em si, ela tá parada, e acho que em todos os sentidos, assim. E no que isso fica mais evidente é no jogo de corrida. Aí, tipo assim, você não tem muita opção. Ou você coloca no fácil, aí parece que os carrinhos estão com o freio de mão puxado. Se você colocar no muito difícil, assim, a CPU vai fazer a curva perfeita e, tipo assim, você tem a nítida sensação que aquilo ali é impossível de você fazer uma curva daquele jeito. Eu acho que isso tá, assim, é um problema, nem sei se dá para se irritar, porque é um problema, né? E pelo que eu percebo, não vai ser resolvido nem tão cedo. E se vocês pararem para analisar, em todos os jogos isso é muito presente. E no jogo de corrida eu acho que isso fica muito, muito evidente. Assim. É no gênero que isso fica mais evidente. Que eu acho que está literalmente parado no tempo. A inteligência do jogo não muda nada. Cara. O gráfico é lindíssimo, o jogo é fantástico, mas a inteligência do jogo tá assim, é uma pena, porque é um gênero que eu gosto bastante de corrida também. O que eu acho que evoluiu mais nesse quesito de inteligência artificial foi o futebol. Talvez o que evoluiu mais, assim, quando você vê, assim, a malandragem da CPU, né, assim. Mas do restante, assim, cara, talvez aventura um pouco, mas de luta, se você parar para analisar, jogo de luta, por exemplo, é sempre muito, como é que eu posso imaginar, reativo. O jogo de luta, a inteligência dele é totalmente reativa. Eu, quando jogo Mortal Kombat, por exemplo, eu fico louco pra ele dar um fatality em mim, sabe? Assim, era meu sonho que, tipo assim, eu quero que a CPU se comporte comigo como ela não tenha piedade, entendeu? Porque quando você vai jogar com
que nem a gente joga com os nossos amigos, tipo assim, te matei, eu vou dar um fatality, tá ligado? Eu vou dar tentar fazer isso, né? Então, tipo assim, no jogo de luta é muito reativo, por exemplo. Também eu acho que é um gênero que tá bem parado, né? E é sempre aquela coisa, você pula, ele faz uma reação. Você dá um soco, ele faz uma reação. Não é uma coisa que ele vem pra cima de você, assim, com gosto mesmo, quando você joga com um humano, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante ainda, essa defasagem da inteligência artificial tá muito pra trás. Muito, assim, em relação a gráfico, tá muito parado. Né? Mas tu falou do jogo de corrida, tem um jogo de corrida que eu gosto bastante, só que realmente dá pra sentir que as sequências dele deu uma caída, que é o Grid. O primeiro Grid, ele é do Play 3 e Xbox 360. Os adversários cometiam erros, saíam da pista, batiam, sabe? Às vezes o cara tava na tua frente, tava correndo, bem de repente ele errava a curva e ia direto no muro. Ele não tinha aquele piloto infalível. Então era bem legal isso nesse jogo. Só que depois, para os outros grids, já começou a entrar essa coisa de, tipo, tudo cara, assim, que não erra. Então começou a ficar irritante. Mas, realmente, o Gran Turismo é um jogo que é bem foda isso, porque parece que tu tá correndo só com os caras ultra profissional que não erram nada. Então você tem que sempre tentar você mesmo se aperfeiçoar, porque tu não pode contar com o erro do adversário, porque ele não vai errar, né? Mas esse primeiro grid, eu acho um dos jogos mais legais de corrida que eu já joguei justamente por isso, porque os adversários cometiam vários erros. Não é que eles erravam toda hora, mas às vezes acontecia de você estar jogando, de repente tu via aquele bolo, uma batida de 3 na tua frente, tu tinha até que sair da pista para não bater junto, né? E isso embolava a corrida. Então é um joguinho que eu acho bacana. Eu recomendo bastante o primeiro grid. Os outros é aquela coisa, melhorou o gráfico, mas caiu nessa parte da jogabilidade. Agora o primeiro ainda eu acho melhor que tem. Uhum. Você falando agora, eu lembrei realmente esse grid ele tem esse lance mesmo. Rola até umas fechadinhas, né? Isso que seria legal, né, cara? Você se espera num jogo de corrida, não é um negócio assim totalmente robotizado. Você dá uma fechada em mim, sei lá, me tira fora da pista. Eu meio que sonho com isso, mas não aconteceu, cara. Até agora, assim, nada muito. E às vezes quando acontece, é um negócio meio bizarro, meio esquisito, assim, sabe? Tá bem parado da inteligência no jogo. Mas agora você falando, eu lembrei. Esse grid, inclusive esse grid, ele tem uma coisa que eu comentei com o Fernando aqui. Ele tem uma coisa no jogo que eu curto, que é a sensação de velocidade. O Fernando torce um pouco o nariz, então que ele gosta de jogo bem realista, né, Fernando? Mas eu sinto falta também. Eu gosto do realismo, né? Eu sei que o carro você não vê. Mas eu sinto falta. Antigamente, o joguinho de corrida, você jogava, tipo assim, o cenário passava rápido, sabe? Eu sinto falta disso um pouco. Eu gosto dos dois estilos. Eu gosto desse estilo também, assim. Você tem essa sensação. Principalmente, eu acho que para jogo de videogame, né? Um pouco dessa sensação do jogo tá rápido. Porque senão você. Que nem você joga Forza, por exemplo. Você entra numa curva 200 por hora e você nem percebe. É meio complicado isso. Aí para você entrar na velocidade, quando você chega na curva, você entrar a 60, nossa, parece que o carro tá parado, velho. Dá uma puta agonia de você jogar assim. Sim. Não, a gente acabou falando bastante então dessa questão da inteligência artificial aí, que tá muito ruim mesmo. Eu lembro que foi uma crítica muito grande nos jogos de tiro, né? Os inimigos vinham na tua frente e você mata, eles vêm na tua frente e você mata. Aí começaram até na época acho que foi o Halo que começou a revolucionar, né? Os inimigos corriam, se agrupavam, tinha um pouco mais de reação, né? Um jogo que era bastante elogiado por causa disso. Os inimigos não vinham só pra cima de você atirando de forma burra. Isso é uma coisa que eu lembro que na época foi bastante elogiado, né? E de fato, os jogos de corrida estão bem estagnados mesmo. Eu gosto muito do Borderlands, porque o Borderlands ele é assim, cara. A CPU, cara, os adversários vêm pra cima de você com sangue no olho, tá ligado? Tipo assim, não é que nem. Não é tão que nem Call of Duty, um negócio meio muito previsível. Assim. Eu gosto de Call of Duty, mas às vezes é um pouco previsível. No Borderlands, ele vem pra cima de você, assim, porque é um jogo que. Faz parte do estilo do jogo também, né? Porque eles são meio que suicida, tá ligado? Os caras, assim, tem muito. É um jogo diferenciado. Então, assim, eu prefiro um negócio, não que seja violento, mas ou por pura violência, mas que seja uma coisa que pareça que você tá jogando com outra, que realmente faz falta no jogo. Sim. Aproveita, Laércio, puxa mais alguma
Alguma coisa que te irrita? Tem alguma coisa que você lembra aí? Senão eu posso pro Carmelo. Não, pode passar, eu vou tentar. Então tá. Carmelo, manda lá alguma coisa que te irrita. Uma coisa que eu acho chata, irritante em jogo, é quando tem um pico de dificuldade. Você tá jogando, não importa a dificuldade que tá jogando, ou até jogo que não tem dificuldade, né? E tu tá jogando, ele vai tranquilo até um certo ponto, daí a pouco ele dá um pico de dificuldade que, assim, tu não tava esperando aquilo lá. Eu senti muito isso em 2 jogos específicos, que foi o Mario Luigi e o Superstar Saga, o primeiro, o Mario Luigi, que era do Game Boy Advance, que você toca tranquilo o jogo todo. Chega no último chefe, o cara é tão difícil, assim, eu pelo menos não encontrei dificuldade em nenhum chefe do jogo. Chega no último, o cara varre o chão comigo. Eu não consigo acertar o cara, não consigo ganhar do cara, tem que ficar fazendo um grinding enorme para chegar nele super forte, e só que uma força que tu não precisa para chegar até ele, mas precisa para passar dele. Então eu acho isso complicado. Um outro jogo que tem esse pico de dificuldade, na minha opinião, que eu senti, foi o Assassin's Creed Black Flag, que chega num certo ponto do jogo que você tem que pegar e maximizar o teu navio, senão, ou ter quase tudo no máximo, senão tu não consegue passar de algumas partes. Você é obrigado a ficar fazendo grind, fazer missão para poder ganhar recurso para equipar o teu navio, ou comprar o recurso com dinheiro normal, que tu tem aqueles DLC lá para tu acelerar o upgrade do teu navio, para tu conseguir passar de algumas fortalezas obrigatórias, senão tu não consegue. Você tem que parar a tua progressão no jogo para começar a melhorar o teu navio para passar daquilo. Então, esses picos de dificuldade é uma coisa que me irrita bastante em jogo. Mas isso que você comentou agora, esse negócio de comprar, é um negócio meio mercenário, né? Sei lá, passa essa sensação, assim, parece que tá te empurrando pra você comprar um upgrade aí pra tá... É bem isso, porque você tem a opção de comprar esses upgrades como DLC, né? Tu paga lá, eu não vou lembrar agora, faz tempo que eu joguei, mas sei lá, tu paga $5, $10 e compra já o upgrade para botar teu navio no máximo. Né? Tu não precisa ficar fazendo aquele montoeira de missões para conseguir um pouquinho de recurso para daí fazer o upgrade aos poucos. Você pode já comprar e já liberar tudo. Eu acho que quando é uma coisa opcional, assim, que você não precisa, tu quer acelerar, que nem eu acho que o Burnout, ele tem um DLC que é até bem baratinho, acho que na época tava $1, $2, que ele te liberava todos os carros do jogo. Então você não precisava ficar ganhando, ter aquele esquema de achar os carros no mapa, não sei o quê. Tu já começava o jogo com todos os carros. Só que é opcional, tu não precisa ter isso para acabar o jogo. Já ali no Assassin's é complicado, porque tu chega num ponto que ele te dá um pico de dificuldade, te obriga a dar uma quebra no jogo, que você estava até aquele momento jogando de boa, acompanhando a história, ali tu para tudo para ficar só fazendo missões, para conseguir melhorar o teu navio para tu passar de uma fortaleza que é obrigatória. Ou tu paga, e daí tu já volta ao jogo normal, porque tu vai estar com o navio no máximo, e daí tu consegue passar fácil daquela fortaleza. É bem foda isso. Eu lembro de um jogo que aconteceu isso, que foi o último Far Cry que eu joguei, que é o New Dawn, que é aquele... que é tipo não é o Far Cry numerado, né? Ele vem depois do 5, mas não é o 6. Ele é uma continuação do 5, direta da história do 5. E ele tinha um esquema que eu não tinha percebido em nenhum outro Far Cry. Que assim, eu tava jogando, conseguia matar inimigo, conseguia avançar e tal, de repente do nada, eu não consegui mais matar inimigo e avançar, não conseguia. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, mas por que tá tendo esse aumento de dificuldade, sabe? O que tá acontecendo? Os inimigos começam a vir com um nível mais alto. Eles têm um nível lá, tipo, nível 1, nível 2, eu não lembro muito bem agora. E o que eu percebi é o seguinte, eu tava com armas que eram consideradas fracas. E aí eu comecei a ter que fazer um grindzinho pra conseguir começar a destravar umas armas lá, aqueles perks, né? Que você destrava próximo nível de arma, ou gasta, nem lembro mais, tinha que gastar moedinha, eu não lembro como é que era. Pra eu comprar, desbloquear as armas mais potentes, e daí sim eu comecei a voltar a matar inimigo. Mas o que é irônico é assim, isso me incomoda em jogos de tiro. Pô, você tá com um revólver, esse revólver mata inimigo, de repente tem inimigo que já não morre mais com revólver, assim, você tem que dar muitos tiros. E o cara não tem necessariamente uma armadura maior nem nada, sabe?
Então o jogo começa a ter uma dificuldade que do nada ela pula, e eu entendo por quê, porque você tá ficando mais forte e o jogo tem que te jogar inimigos mais fortes para as duas coisas se balancearem. Mas como eu ainda não tinha chego nas armas mais fortes e já tava pegando inimigos mais fortes. Aí aquelas armas que você investiu, que você comprou, fez upgrade, sabe, comprou skin, sei lá, elas já não servem mais. Você não consegue avançar, você tem que começar a comprar umas armas melhores, lá, nível 3, nível não sei o que. Eu acho isso meio chato. E talvez tenha um pouco a ver, não é igual, não é exatamente igual essa questão da dificuldade que dá um pico, mas ela é uma dificuldade muito artificial. Isso é uma coisa que inclusive me irrita. Você tá jogando, de repente do nada o jogo fica difícil e você tem que fazer um grinding para chegar no mesmo nível. Eu prefiro uma coisa mais orgânica. Mesmo que, então, e se for o caso, tira a questão de nível, faz de uma outra forma. E os outros Far Cry, eles eram meio assim, eu lembro, sabe? O que ia fazendo os inimigos ficarem mais difíceis era que você enfrentava a maior quantidade de inimigos. Mas eles eram parecidos, você matava ele com facilidade, da mesma forma que no início, só que no início você tinha menos recursos, depois tem mais, mas começa a pegar eles com mais quantidade, começa a ir mais longe, né? Eu lembro que era um pouco melhor. Pode ser algo similar. E isso para RPG, principalmente esses RPGs de turno, para mim é uma coisa que me irrita também, ter que fazer grinding. É por isso que eu sempre falo que o Chrono Trigger é o meu RPG preferido, né? Porque ele tem pouquíssima necessidade de fazer grinding. Você vai jogando a aventurinha e o jogo flui do início ao fim muito bem, assim, com pouquíssima necessidade de fazer o grind. Isso era uma coisa muito legal. Você falando agora, esse negócio do combate aí, é uma coisa que eu acho que alguns jogos pecam, por exemplo, assim, em algum determinado momento, eles te colocam ali para outros personagens te acompanhar e te ajudar naquela determinada missão. E aí você fica olhando, por exemplo, isso acontece, Call of Duty isso acontece bastante também. Você fica reparando que os bonequinhos ao seu lado, eles não estão fazendo praticamente nada. A gente cai na inteligência de novo aqui. Isso é um negócio que me incomoda bastante. Que também tá parado. Tipo assim, eu preferiria que, tipo assim, que tivesse menos, né? Menos acompanhantes na tela ali, junto na missão comigo, mas fazendo alguma coisa, do que propriamente você pode pegar um jogo de tiro, um FPS, por exemplo. Você fica olhando o comportamento de quem tá ao seu lado, você tem a nítida sensação que você tá praticamente sozinho, ninguém tá fazendo nada, absolutamente, às vezes, absolutamente nada, sabe? Tipo assim, o cara dá um tiro e não acontece nada com o inimigo. Então, tipo assim, isso me irrita um pouco. Eu preferiria que fosse menos pessoas comigo ali na missão, por exemplo, seja Call of Duty ou qualquer jogo que seja. Isso acontece principalmente em FPS, né? Eu acharia mais legal que você se sente acompanhado, né? Parece que você tem alguém jogando com você. Mas quando você observa, aí você olha pro lado e você fala, o cara tá fazendo nada, tô matando todo mundo sozinho aqui. É meio esquisito isso, né? Não sei se vocês têm essa visão também. Não, pessoalmente não tenho, assim. Mas vocês estavam falando de jogo de tiro. É que talvez você não tenha observado. Qualquer hora você pega pra observar, sei lá, pega um jogo de tiro, alguma missão ali que alguém vai participar com você, né? Determinado personagem, ou o que seja. Cara, tu olha pro lado, talvez você não reparou isso ainda, mas na maioria dos casos, você tá praticamente sozinho, se você olhar. Uma coisa que me irrita nesse tipo de coisa, eu não sei se tu chegou a jogar o primeiro Far Cry, né, o primeirão. Ele é bem diferente dos outros. Pra você que eu nunca joguei Far Cry, eu preciso jogar, porque, assim, todo mundo fala, né? O pessoal fala que é até bom, né? O primeiro ele é completamente diferente dos outros, né? O primeiro ele é super diferente, porque assim, tu tá num cenário meio aberto, assim, é diferentão. Eu acho que não tem para comprar videogame, acho que é só para PC. Mas o primeiro Far Cry... no início eu achava que o Far Cry, até um certo preconceito, eu falei assim, esse negócio parece Free Fire. Tem a ver ou eu tô enganado? Tô totalmente enganado. Não. Ele sim, por missões, a partir do Far Cry 2. O Far Cry 1 ele é um jogo de tiro um pouco mais aberto, assim, você segue a história, né? Mas a partir do 2 ele é por missões, é como se fosse, sei lá, entre aspas, um GTA em primeira pessoa. Tu vai até o local, pega a missão, executa a missão, é bem nesse estilo, assim. Mas agora, o primeiro... aberto ou tem um certo limite? Mundo aberto. É mundo aberto. É totalmente aberto, só que tem coisas que, óbvio, né? Você tem que ir destravando algumas coisinhas, alguns lugares específicos, mas ele é bem aberto. E eu adoro ele, cara. Acho um jogo muito legal. Eu gosto muito que você vai destravando as bases, né?
Aí você vai tendo bases espalhadas pelo mapa, elas estão sendo controladas pelo inimigo. Então uma das missões é você ir, tipo, conquistando elas, né? Então eu acho bem divertido. Então tem um lugar lá que você quer explorar, você fala, já vou conquistar aquela base ali que já fica perto aqui dessa região, então já vou ficar com esse negócio aqui. Daí você pode voltar toda hora lá pra reabastecer, pra se curar e tal, essas coisas, né? Porque vira uma base aliada. Tava falando ali do Far Cry 1, porque, por exemplo, Far Cry 1 tem uma coisa que me irrita muito em jogo, que é missão de escolta. Porque é muito chato estar no jogo de tiro, você poder ferir a pessoa que você está escoltando, que se você der um tiro na pessoa que você está escoltando, ela morre, e essa pessoa, ela ou sai correndo, os inimigos estão lá na frente atirando em você está tentando sobreviver e deixar a pessoa viva, só que ela corre na direção dos inimigos, ou ela fica na sua frente. É muito chato isso. E uma outra coisa que me irrita, aproveitando já falando, já que a gente está em jogo de tiro, é esse jogo de tiro que os inimigos viram esponja de bala, assim. Você tem que, descarregar um pente para matar uma criatura. É foda, assim. Tu pega uns Call of Duty, umas coisas assim. O Uncharted também tinha muito isso. Porra, tu tinha que descarregar o teu revólver num carinha para matar ele, às vezes. Quanto mais difícil, mais tiros os caras levam para morrer. Isso é muito chato em um jogo, eu acho. Eu odeio também. O que eu não gosto é o seguinte, eu entendo que eles têm que balancear, porque você tem armas mais potentes, então eles fazem as armas de calibre menor serem menos letais. Só que daí começa a virar aquele negócio, a dificuldade escalável. Então chega uma hora que aquela arma mais fraquinha não tem mais necessidade de existir, ela fica muito ruim. Eu prefiro uma coisa assim, faz a arma pequenininha ser letal, se você atirar bem, né? Atirar na cabeça e tal, algo assim. Aí tudo bem, você atira numa armadura, o cara tá com um colete, uma coisa, daí não funciona, beleza. Mas se você for no stealth, atira na cabeça, ou você de repente remove a armadura do cara, quebra a armadura, daí você atira com uma arminha mais fraca, ela continua sendo letal. O Far Cry, ele é meio assim, tirando esse que eu falei, o último, o New Dawn, que eu tinha jogado, que ele dá uma bagunçada um pouco nessa questão, mas os outros era meio assim. Então eu curtia um pouco isso, sabe? Tanto é que o Far Cry eu curtia jogar com arco e flecha, por exemplo. Eu ia até o fim do jogo, uma das armas que eu usava era arco e flecha, ela era muito letal e silenciosa e tal, do início ao fim. Era uma arma que eu mexia muito pouco nela. Então isso é uma coisa que eu acho legal quando bem feito, né? E quando é mal feito, igual esse negócio de esponja de bala, não vejo sentido nenhum. E outra coisa que me irrita nessa questão, já que você falou nisso, Carmelo, é quando o inimigo não reage ao tiro. Tipo assim, você atira nele e ele nem dá uma cambaleada, sabe? Ele não vai pra trás nem nada. Então assim, ele fica parado levando tiro até que ele só cai quando ele morre. Isso tira até a tática, né? Às vezes você dá um tiro, o cara reage, você corre, foge, espera ele atirar de novo em você. E se você leva tiro, eu acho legal também o jogador ter penalidade, né? Você tomou um tiro, você também perde a visão, você perde a mira, tem que se recompor de novo, esperar, voltar a atirar. Senão fica um atirando de frente pro outro e quem tem mais life fica de pé no final, sabe? Eu acho ridículo. E tem muito jogo antigo que era assim, até muitos jogos novos ainda são assim. E eu gosto quando é mais orgânico, você tem que se esconder mais, o tiro te afeta, o tiro no inimigo afeta ele, atordoa ele até ele morrer, então você vai atirando, ele vai ficando tonto, ele anda pra trás. Eu acho legal quando tem essas reações, que daí fica mais tático. Alguém quer complementar esse assunto? Senão a gente pulou pra mais algum item da lista aqui. Eu vou citar. Você falando. Pode falar. No caso do Borderlands, isso aí é bem balanceado, esse negócio de arma. Eles prezaram muito nessa questão, sabe? O Borderlands, ele até chega a ser um RPG, né? É verdade. Você tem muito que estudar a sua arma, tem a questão do escudo, tem uma arma que ele vai muito na questão do cada tipo de arma derrota um inimigo, né? Então aí tem nesse jogo é bem legalzinho essa parte. Tá, o Carmelo falou de missões de escolta, vocês estavam falando, e é uma coisa que eu odeio, né? Sempre odeio. E uma coisa que é muito comum nos jogos do RPG, né? Do Fallout e do Skyrim, só falando rapidinho, que é muito irritante também. É muito fácil dos personagens morrerem nas missões de escolta, às vezes gente que tá acompanhando você. E eu admito que na época, quando eu jogava, várias vezes eu ficava usando save constante pra ficar carregando quando eu morria, é uma coisa que eu odeio.
Ou eu até usava algum tipo de trapaça pra deixar o personagem imortal, assim, porque eu acho injusto, sabe? Eu não tenho controle sobre ele faz burrada, ele morre, e eu quero que na história ele fique vivo. Só que eu não tenho controle sobre ele, eu não consigo mandar ele se agachar, não consigo mandar ele ficar lá pra trás. Aí acontece direto de morrer, eu usava lá um comando lá que deixava ele imortal, alguma coisa assim, pra poder brincar, senão eu não conseguia. Ficava bem irritante isso daí. Antigamente você ia jogar um jogo de navinha, era difícil, porque era difícil, né? Mas a gente aceitava isso e a gente até gosta, eu gosto, por exemplo. Porque eu sei que o jogo não tem muito o que fazer. E é difícil e se vira aí. Mas assim, hoje em dia, não, você tem muitas opções para tornar um jogo mais bem bolado. Pensar em fazer você quebrar a cabeça. Quando o jogo é somente difícil, só por ser, é esquisito. Nos tempos de hoje, eu acho. Eu concordo. Uma outra coisa que me irrita até tem a ver um pouco com o que a gente tá falando, que é pouco espaço para improvisar. Ele tá ligado com tudo isso aí que a gente tá falando. Ou seja, o jogo, ele é feito de uma forma que você tem que seguir o script, né? Então entra quase tudo que a gente tá falando. Entra o Quick Time Event, entra essas dificuldades às vezes muito artificiais, entra muita coisa do roteiro, né? Muita coisa fixa. Até esse negócio dos jogos serem muito lineares é uma coisa que eu posso explorar mais depois, mas assim, né, o jogo você tem que cumprir a missão na ordem certa, do jeito certo, não tem espaço para você brincar, para você fazer algo diferente, né? Tudo no jogo você tem que seguir a risca. Eu acho isso insuportável, tipo assim, você tem que destruir alguma coisa, uma base, um inimigo. Você tem que pôr as bombas na ordem certa, tem que cumprir a missão do jeito certo, senão não funciona. Isso me irrita bastante. E tem vários jogos que são assim. Ultimamente eu não consigo zerar jogos assim, jogos que você tem que seguir a risca, assim. Eu não consigo. Eu simplesmente paro de jogar. Então eu vejo até muita gente citando muitos jogos de aventura e ação e coisa. Eu simplesmente acho insuportável. Jogos assim que são considerados jogos premiados, né? Aí da crítica e tal. Sei lá, até esses, talvez um pouco assim os BioShock, eu admito que eu não joguei. Esses de tiro em primeira pessoa muito focado na história, né? As missões do Call of Duty, essas coisas. E eu não consigo me divertir. Porque você não tá jogando um jogo, você tá seguindo um roteirinho de um filme, né? Uma coisa que me incomoda bastante. O jogo, pra mim, divertido é o jogo de mundo aberto. Igual a gente falando do Far Cry. Você pode abrir as bases lá, conquistar as bases na ordem que você quiser e do jeito que você quiser. Quer vir igual um louco soltando um monte de bomba? Você pode. Mas se você quiser ir devagarzinho, o stealth, você pode. Se você quiser... Enfim, você pode fazer de qualquer jeito. Vindo por qualquer direção. O que importa é você ser bom. Você jogar do jeito certo. O jeito certo não, né? Você joga de qualquer forma, mas você conseguir fazer cumprir aquele objetivo. E isso me estimula muito. Eu acho muito legal quando você segue as coisas do jeito que você quer. Então, pra mim, um jogo que fica te limitando muito, te dando muita direção, que você não consegue improvisar, me irrita. Vocês concordam? Você falando agora, eu lembrei que eu tô jogando. Vou experimentar esse novo Call of Duty aí, esse novo da Segunda Guerra Mundial. Vocês chegaram a ver aquele WW2 lá. Tá escrito assim, World não sei falar o nome agora. E eles trouxeram uma proposta diferente que eu achei interessante. Há quem diga que não vai gostar desse tipo de coisa, né? Não sei se vocês lembram no Call of Duty, quando você tomava um tiro, se você ficasse um tempo parado, você se recupera, né? Nesse não. Nesse você carrega uma bolsinha de sangue, aí você tem que colocar pro lado no controle, na estrelinha, né? No digital, e aí você enche seu sangue. Assim, em determinado ponto eu achei que é esquisito isso, sabe? Mas por outro lado é diferente, traz um pouco mais de realismo, né? Porque chegou em determinado ponto ali que eu tava por um triz de morrer, e eu tava acostumado com essa questão de você ficar parado, e aí eu tava morrendo toda hora. Eu comecei a me acostumar mais, e também você perde munição pros companheiros que estão do seu lado, é um negócio interessante, mas demorei um pouco pra me acostumar. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí, algum gameplay. Não, desse eu não vi. O Far Cry tem uma coisa interessante, né, que alguns jogos fazem. Quando você tá com pouca vida, você recupera até... Tipo assim, você tem 3 risquinhos de vida lá no início. Eu acho que 2 ou 3, eu não lembro. Você recupera sempre 2. Então se você tiver 4 ou 5, é sempre 2. É o máximo que ele
recupera naturalmente. E demora, você tem que parar tudo, descansar, ficar escondido em algum lugar, e ele começa bem devagarzinho a encher. Aí se você quiser encher para cima de 2, para chegar até 4 ou 5 pontinhos de vida, né? Aí você tem que fazer algum remedinho, tomar alguma coisa, daí você tem que ampliar. Então ele tem esse mecanismo, eu acho justo. Então é recuperável, mas não é até 100%, é tipo assim, 20%, 50% só. O resto você tem que se curar. Eu acho legal, é uma boa, é um bom meio termo. Acho bem interessante. Verdade. Carmelo, você tem algum comentário em cima disso? Você não pode citar alguma outra coisa. Não, essa questão da linearidade, assim, um jogo que me decepcionou bastante, vocês comentaram essa questão do linear, foi Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII, ele é duas coisas que irritam. Já comentaram do excesso de cutscene, né? Porque dá 2 passos, vídeo, dá mais uns passos, vídeo, mais uns passos, vídeo. É muita cutscene no jogo e é extremamente linear. É um jogo muito linear, assim, o Final Fantasy XIII, né? Eu não cheguei a jogar o 13.2 e o 13.3, então não sei dizer se eles melhoraram ou não. Agora, o primeiro, o Final Fantasy XIII mesmo, eu não consegui gostar. É o único Final Fantasy assim, que eu não gosto. Não consigo gostar do Final Fantasy XIII. Agora a questão dos jogos de tiro ali serem lineares, eu acho que vai da proposta do jogo também, porque se eu pegar, por exemplo, os Call of Duty, ele é uma fase, você tem um objetivo, então tu vai cumprindo. Os mais atuais, eles são mais lineares. Eu não joguei os últimos, né? Mas tu tem uma missão e tu vai tendo os objetivos dentro da missão para cumprir. O primeiro Call of Duty lá atrás, antes de chegar a jogar o do PC, eu acho que ele chegou a sair para o PlayStation 3, para o Xbox 360 como Call of Duty Classic. Você tinha a missão, mas ela era um pouco mais ampla, assim, tinha uma maneira de tu... Você ainda tinha que chegar até no final, ainda tinha que cumprir aquele objetivo, mas você tinha uma certa liberdade dentro dela. O Medal of Honor tentou fazer uma coisa interessante com isso, com aquele Vanguard, se não me engano, Vanguard, que era do Play 2, ou era do Play 3, eu não lembro agora, que você é um paraquedista e você começa você tem um mapa para cair, então você tem os pontos onde tu pode ter no mapa, tu pode ter em vários pontos diferentes, e dependendo de onde tu tá, tu vai ter que cumprir a missão de uma maneira diferente. Acho bem legal isso. Mas eu acho que vai da proposta, né? Assim, eu não, apesar de serem jogos de tiro, eu não consigo comparar o Call of Duty com o Far Cry, que são propostas bem diferentes, na minha opinião. Tá, vocês querem citar mais alguma coisa? Alguma outra dali? Senão eu pego mais um aqui. De cabeça eu não lembro de nada agora, assim. Não, tá bom. Tem um aqui que eu vou falar, então, que me irritava bastante, principalmente na época do PlayStation, que são os saves limitados. Que são aqueles jogos que você tem que pagar alguma coisa, usar algum item para salvar, ou os pontos que você salva são muito esparsos, assim, sabe, muito distantes. O Resident Evil é um que eu lembro de cabeça que tinha isso, né? Cada vez que você salvava, você tinha que gastar um daqueles ink ribbons, né? Que são as fitas da maquininha de escrever, né? Eu não lembro a tradução exata. E você tinha uma quantidade limitada. Então já é um lugar limitado para salvar, porque são poucas salas, e você ainda gastava item para salvar. Então, por causa disso, o Resident Evil acaba sendo um jogo que estimula muito você a ter que sempre começar de novo do zero, né? É um jogo que você nunca tá, vamos dizer assim, 100% seguro, porque se você salvou demais, você não consegue mais salvar, vai ter que voltar num ponto ruim. Às vezes você salvou com muito pouca vida e munição, não tem um jeito de você recuperar vida, alguma coisa assim. Então, dependendo do jeito que tá o jogo, no teu estado ali que você tá, você é obrigado a começar do zero. Então, na minha opinião, isso é uma penalização muito grande, né? Você tem que ficar toda hora voltando do zero. Então, porque é muito limitado os saves, não tem como você... Não tem uma estação de recarregar vida, né? Ou pelo menos alguma coisa que você recupere parcialmente. Isso sempre me incomodou. É um jogo que... E eu entendo que é a ideia original dele, né? É um jogo que serve pra gerar esse estresse em você. Eu entendo isso. Mas ele acaba, pra mim, não servindo, não tem esse apelo por causa disso. Tanto é que eu gosto muito mais da série Onimusha do que Resident Evil, né? Que é a série aí irmã do Resident Evil, porque pelo menos tem isso daí, tem uma estação que você pode salvar a hora que você quiser, você recupera a vida, então ali acaba sendo um pouco mais flexível, então não é tão punitivo, em nenhum momento você vai ficar preso e vai ter que recomeçar o jogo. E o Resident Evil eu lembro que me estressava bastante isso, por ter save limitado, né? E
Tô tentando até pensar que se tem algum outro jogo, mas tinha, só pra lembrar aqui rapidinho, tinha um jogo que é o Turok 2, eu joguei no Nintendo 64, que também você só salvava em certos pontos específicos do mapa. Então era um jogo que também, e às vezes demorava, sei lá, meia hora pra você chegar naquele ponto, ou uma hora, isso é uma coisa que me irritava. Você pode até salvar várias vezes, mas você tinha que chegar naquele ponto do mapa. E isso me incomodava, porque eu perdia o tempo todo, eu tinha que voltar o tempo todo, então era um jogo que acabava me estressando, né, também. Uma pena. E daí a versão do PC dele, aí você podia salvar a qualquer momento. Ele era um pouco mais permissivo. Então ficava um pouco mais fácil. Mas também tem aquela coisa, você salva e daí assim, você não salva numa estação, um lugar que você pode recuperar a vida, né? Então a chance de você fazer uma besteira era muito grande, né? Se salvar num lugar já muito ruim, né? Que você tá comprometido de vida e tudo mais, você se ferrava. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Vocês lembram disso? Você já jogou o Kodelka do Play 1? Não, eu só ouvi falar, mas eu nunca joguei. Ele é assim? Tu só salva depois de matar um chefe. Tu tem que matar o chefe e depois do chefe, no lugar do chefe aparece um save point. Então, assim, tipo, o primeiro chefe do jogo. Caracas, se tu morre aí é. Mas nesse primeiro caso. Chefe, se tu morre, tu volta lá pro começo. Nesse caso, Carmelo, eu acho que é o tipo do jogo que ele usa o save com uma dificuldade, entendeu? É questão de gosto, né? Mas eu, particularmente, eu não gosto também. Eu acho que save também, muito save também é ruim, tem que ser um negócio balanceado, né? Mas assim, tem jogo que ele traz meio que essa proposta, que esse que eu acho que o Fernando tá falando do Resident Evil é isso, né? Ele traz essa proposta pro jogo, ele coloca o save como um agravante de dificuldade. E eu, assim, nesse extremo, assim, nesse exagero, eu não curto muito. E também muito fácil também, cara. Save em todo canto da tela também é ruim também. Tem que ser, o ideal é que seja um negócio balanceado, mas do jeito que você tá falando aí, que é só quando mata o chefe, nesse caso é nítido que foi pensado para fazer isso, para lascar o jogador mesmo. Não tem outra explicação. É um jogo que usa. Tem jogo que eu vejo dessa forma. Ele usa o save como um agravante de dificuldade mesmo. Cara, é que o Kodelka, eu adoro esse jogo, ele é muito bom. Ele tem uma visão meio Resident Evil, aquele gráfico, a câmera estática, o cenário, você vai andando por ele, assim, aquele comando tanque, que nem Resident Evil, só que as batalhas, elas são táticas, assim, você tem um grid, você vai movendo o personagem, é bem interessante, assim, e tem encontro aleatório, você não vê inimigo no mapa, tudo encontro aleatório, que nem um RPG mesmo, só que ele é bem difícil, ele tem uma história muito legal, ele é bem difícil, e assim, ele tem uma outra coisa que me irrita em jogo, que é a questão dos itens quebrarem. Então, você tem um porrete, cada vez que você usa aquele porrete, ele tem uma chance de quebrar. Então, você pode chegar no momento que você não vai ter mais arma nenhuma. Vai estar só dando tapa nos monstros, porque você não tem mais armas. Então, ele é um jogo extremamente difícil, mas eu curto porque eu acho legal esse jogo. Agora, ele tem uma dificuldade alta, esse esquema de só salvar depois de matar um chefe. Cada chefe gera um save point. Então, se eu quiser salvar, eu tenho que voltar para alguma área onde tinha um chefe para poder salvar o jogo. E tem uma outra coisa que é muito chata nele, e pelo menos eu não lembro de nenhum outro jogo que tenha isso, né? Quer dizer, tem essa questão de você só poder acabar o jogo com um item específico. Por exemplo, o Kodelka tem um item que, se você não tiver ele, tu chega no chefe, o chefe te mata, o último chefe. Então, você é obrigado a ter esse item para poder lutar com o último chefe. Que é a mesma coisa do Ghosts and Ghosts, que você termina o jogo uma vez, o cara te manda pro começo do jogo de novo, para tu acabar o jogo todo de novo, mas para você acabar o final verdadeiro, você tem que chegar no último chefe com uma arma específica. Se você, por qualquer razão, chegou no último chefe, trocou de arma por acidente e perdeu, volta pro começo de novo do jogo, porque tu só vai acabar o jogo se tiver aquela arma específica. Esse tipo de coisa, assim, que ele acaba, na minha opinião, não acaba nem agregando ao jogo, ele é mais pra punir o jogador. Isso é muito chato. Eles escolhem determinado tipo de coisa para deixar o jogo mais difícil. Podia ser, eu acho que poderia ser assim, no lugar de você, que nem, por exemplo, Metroid Prime, você tem uma expansão de mísseis, né? Quem jogou sabe.
Tem uma expansão de míssil, o limite é 250 mísseis. Só que alguns deles ficam escondidos, você tem que achar essas expansões. Igual do 1, você pega lá a expansão de míssil, né? Tipo assim, você zera com pouco míssil, mas tipo, você vai suar pra zerar. Então, da última vez que eu joguei, de vez em quando eu pego pra jogar de novo, que é um jogo que eu gosto, aquele jogo que você pega pra jogar de novo, né, que eu gosto, e eu fiz questão de fazer 100% dos itens, mas aí tem bastante, assim, praticamente secreto. É secreto, né, mas não tão secreto, como você achar, mas quem vai jogar pela primeira vez vai ter dificuldade, vai ter que vasculhar a tela ali, canto por canto. Eu gosto dessas coisinhas, sabe, eu adoro esses segredinhos em jogo, assim, passar secreto. Então é o tipo do jogo que nem você tá falando, é diferente, né? Dá pra você zerar, você vai ter que suar mesmo, tem que ter muito difícil, mas consegue. Agora, no outro caso, se você chegar lá no último chefe com uns 250 mil, vai ser bem mais fácil de zerar. Agora, no caso que você tá falando aí, é foda, cara. E às vezes também, tem no caso desse que você tá falando aí, não sei se é o caso desse jogo que você tá falando, mas tem que achar ele e descobrir onde é que tá. Quando tá evidente ainda vai. Pior é quando tá em segredo ainda. Você tem que vasculhar todas as telas para poder achar o item. Aí fica foda. Tá. Tentando pegar mais algum aqui. Tem um aqui que eu anotei, que é o seguinte, partidas longas, né? Basicamente o seguinte, isso é uma coisa que me irritou no Forza 7, que eu lembro, mas eu sei que acontece em outros jogos também. Cada corrida, obrigatoriamente, tinha sempre 6 voltas, se eu não me engano. E cada evento tinha 6 corridas. Não, a corrida até era ajustável, mas elas duravam mais ou menos 10 minutos, 8 minutos, uma coisa assim. E todo evento tinha 6 corridas, sempre. Então, para você fechar um evento, você acabava gastando 1 hora. Então, assim, eu quero sentar aqui e jogar meia hora, não dá. Até eu acho que podia salvar na metade do evento, mas eu quero encerrar aquele evento, sabe? É igual quando você pega uma missão e quer cumprir ela até o fim. E não permitia. Ou você joga inteiro lá 1 hora, ou, sabe, fica pela metade, e isso me irritava bastante. Então eu comecei a parar de jogar, eu desanimei do jogo, porque ele só permitia você jogar dessa forma. Então isso é uma coisa que me irrita nos jogos, quando as missões, alguma coisa dele é muito longo, sabe? Esse Combat, eu sempre falo, né, é um jogo que eu gosto bastante. Pô, tem umas missões, por exemplo, que dura 20 minutos. Então, às vezes, você quer dar aquela jogadinha rápida, terminar rápido, putz, tem que ficar lá 20 minutos cumprindo a missão até salvar. Aí se você morre lá no minuto 19, cara, você perdeu 19 minutos do jogo, sabe? Aí às vezes acontece. Eu acho extremamente irritante. Hoje, pelo menos, né, tem checkpoint. Que é uma coisa que eu acho meio polêmica, mas pelo menos se você morrer, você volta numa segunda parte da fase ali, depois de 10 minutos, 15, então você não perde todo o teu progresso. Mas ainda assim eu acho meio injusto, sabe? Mas pelo menos não atrapalha tanto. Mas esse é o tipo de coisa que nos jogos me irrita assim, bastante. Pode falar. O Forza, cara, ele é um jogo da hora, muito bonito, mas assim, ele é muito pacato. Muito pacato. Assim, a mentalidade que eles têm de, não sei se é dificuldade, mas assim, de evolução de jogo é muito pacato. O Forza, cara, ele facilmente, na metade do jogo, você já tá entediado. Você começa ali, né? O que salva um pouco é a qualidade gráfica. Eu só joguei Gran Turismo do Play 1 e do Play 2, por emulação, nunca tive Play. Então não sei dizer. Aparentemente é um pouco melhor, um pouco mais legalzinho o campeonato. Eu gosto de jogar campeonato. Eu não sou muito do online, né? Eu sou, como é que fala? Jogar sozinho. Mas assim, ele é muito pacato. Você falando assim, eu lembrei. E outra coisa também que eu queria perguntar para você, aqui é uma dúvida, o que você acha desse negócio de retroceder na corrida? Você acha que é um negócio legal? Você acha que, como é que você vê isso? Então, foi bom você ter falado isso. Eu acho legal porque, assim, no Gran Turismo, como eu sou muito fã de jogos de corrida, eu gosto do Gran Turismo e tal, apesar de que eu só joguei até o 4, né, porque eu não tive um PlayStation 3. Então eu fico jogando os concorrentes. E assim, o Gran Turismo, ele tinha um problema que às vezes você tá correndo aquelas corridas de 1 hora de duração. Você tá em primeiro, às vezes até mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí você comete um erro lá no final e perde a corrida. Sabe? Aí você fala, pô, que injusto, sabe? Então o mecanismo de retroceder, ele dá uma quebrada nisso, né? Você faz uma correção pequenininha ali e volta. Daí o jogo te dá uma limitação. Você pode usar 3 vezes na corrida, pode usar 2. Ou quanto mais você usa, menos pontos você vai conseguir no final. Mas pelo menos você
tipo assim, pelo menos você se recupera. É aquilo que eu falo, dá um espaço para improvisação. Eu acho legal. Não estressa tanto. A não ser que as corridas sejam muito breves. Aí sim, uma corridinha de, sei lá, 3 minutos, 5 minutos no máximo. Aí errou, tudo bem, você começa de novo. Agora uma corrida mais longa, é legal ter esse recurso. Então eu acho bem interessante. Só que eu admito que quando Forza, em né, cara, que tem essa questão da quantidade de voltas aí que você falou. E tem mais, acho que tem campeonato lá, não sei, não lembro agora, que tem uns que é mais, acho que é daqueles campeonatos, daqueles carros de corrida invocadão, sabe? Bem rebaixado, esqueci o nome agora da prova, que tem mais volta ainda. Eu acho que, não sei se o 7 tem, mas eu lembro que o Forza 4, Forza 3, tinha um que tinha volta pra caramba, cara, era 12 voltas por corrida. Nossa, era muito maçante pra você zerar, pra você fechar aquele ciclo ali. Não, então, aí nesse caso era legal. É legal ter isso daí sim. Acho que dá um mecanismo interessante pro jogo. Isso daí é meio que inspirado naquele do Prince of Persia, né? Você usa a areinha, né? Pra voltar no tempo e um pulo que você errou você consegue recuperar. É meio que isso, né? É, bem lembrado. Nem me lembrava agora essa questão do Prince of Persia. Sim. Tá, vocês têm algum comentário, alguma coisa a respeito também, Carmelo, sobre isso? Jogar partidas que são muito longas. Eu não sei se nos seus RPGs, Carmelo, tinha isso, sabe? Às vezes uma batalha com um chefe que é muito, muito longa acaba ficando muito chato. Você lembra se tem alguma coisa, inclusive RPG japonês recente ainda tem muito disso? Eu lembro que antigamente era assim, né? Tem, mas assim, geralmente são coisas opcionais, né? Que nem as Weapon do Final Fantasy VII, que são batalhas extremamente longas. Tu ganha uma recompensa legal quando tu termina elas, mas são opcionais, você não é obrigado a fazer elas, né? E elas não estão no fim. Tipo assim, elas não estão no fim de uma dungeon, né? Que você já tá meia hora numa dungeon e ainda enfrenta mais isso, né? Ou tão. Sim. Uhum. Não são batalhas que você vai para essas batalhas, você não esbarra nelas, não, é bem isso, você vai já para entrar direto no chefe, né? Final Fantasy XII também tem uns inimigos opcionais que são, nossa, extremamente difíceis de você matar, são batalhas extremamente longas, só que é opcional, você não é obrigado a passar por ele para acabar o jogo. Já alguns outros, assim, eu acho o Final Fantasy X, o 10 tem uns esquemas assim, que o 10 ele tem um sistema de batalha até interessante, que cada personagem ele age de uma maneira, né? Então dano de corte, dano de confusão, assim, então tem os chefes que tem que usar todos os personagens e trocando eles para conseguir passar do chefe. Mas nesse caso do 10 eu acho até interessante justamente por isso, você fazer esse rodízio dos personagens, né? Mas de batalhas longas, é que nem vocês falaram, acho que é mais corrida mesmo, porque no Gran Turismo 5, se eu bem me lembro, o Gran Turismo 5 tinha 2 provas que tu tem que jogar 24 horas. Cara, nem é pau, isso aí tu joga com os amigos, vai revezando, porque é loucura, assim, os caras criam às vezes umas coisas assim no jogo, e tu precisava passar dessas, eram 2 provas de 24 horas que tu tinha que fazer. E daí tu precisava delas para conseguir terminar verdadeiramente o jogo, né? Só que tá louco, é muito fora da casinha isso. Concordo. Aí eles até colocaram, né? Eu nunca vi esse negócio aí, deve ser punk, meu. Não, é que tá. Eu ia falar. Eles adicionaram uma questão que é o seguinte: tem o modo. Mas é uma DLC? O que é? Não. Isso daí é o seguinte: algumas corridas são 24 horas lá mesmo. E tem algumas que são longas, não é 24 horas, mas é 3 horas, 5 horas e tal. É corridas de endurance. Só que a maioria dessas corridas você pode colocar um piloto para correr por você. A diferença é que daí você não ganha algum bônus, alguma coisa, eu não lembro exatamente. Você pode alternar, você pode pedir o controle. 24 horas de Le Mans, né? Isso, é baseado nisso. Então tem até uns lá que você pode pedir pro piloto te passar o controle. Eu não lembro se ele tem que entrar no pit stop e você corre, porque isso acontecia nessas corridas, né? Os pilotos revezam, então um vai dormir e o outro vai correr. Aí eles trocam de novo no pit stop. Então é pra simular isso. Então uma inteligência artificial ali fica correndo por você. E você pode até dizer assim, ó, seja mais agressivo, menos agressivo, sabe? Você pode dar ordens. Eu entendo, é um mecanismo interessante, é divertido, é uma ideia legal. Então você põe o piloto para correr, você alterna, pega de vez em quando no controle. Só que é uma coisa que 24 horas é um exagero. Se fosse assim, 2 horas, 3 horas, dá para brincar, sabe? Mas 24 horas, mas eles fazem de sacanagem, porque Gran Turismo tem essas maluquices mesmo, não tem jeito.
Uma outra coisa, vamos falar de uma outra coisa que me irrita aqui, já que a gente tava falando das plataformas, é não permitir controle em jogos de PC. Cara, eu tenho uma raiva disso, cara. Hoje eu não consigo mais jogar com teclado e mouse. E eu sei que teclado e mouse dá muita vantagem pro jogador, jogo de tiro principalmente e tal. Você consegue mirar melhor e tal, né? Aquela coisa, eu entendo isso. Só que pra mim, é o seguinte, eu gosto da sensação de você usar o controle, dele vibrar com um jogo de tiro, né? Com os tiros, ou num jogo de corrida. Eu acho muito legal isso, um RPG você controlar e tal. Eu acho muito legal esse conceito de você controlar os personagens, as coisas com um controle. O teclado e mouse, ele até ultimamente tem me dado muita dor nas mãos, sabe? Um pouco assim não sei se é tendinite, alguma coisa assim, mas ele tem me incomodado um pouco. Então, eu tenho evitado de jogar com teclado e mouse. Então, até jogo de tiro, esses Far Cry que eu tava falando, eu jogo com o controle. Eu tenho aqui um controle do Xbox One, e eu conecto aqui via Bluetooth e jogo com ele. E é muito legal. Aí tem gente que vai falar assim, mas daí ele fica mais difícil. Fica, mas é assim que os jogadores de console fazem, né? Aí você compensa, é só não pôr uma dificuldade muito difícil, por exemplo, né? Você usa a mirinha ali na tela, alguma coisa. Mas eu acho que ele fica mais divertido. Até por você não mirar muito bem, é legal porque o jogo fica um pouco mais equilibrado, sabe? Você não dá só headshot o tempo todo, né? O jogo dá uma equilibrada. E eu acho super divertido fazer isso. E eu fico irritado quando o jogo não tem suporte. E você pensa assim, mas é jogo antigo. Mas esses tempos eu fui rejogar. Eu queria jogar de novo o Far Cry 4. Ele não aceitava controle. Só foi a partir do 5 que ele começou a aceitar. Ou eu não achei a configuração. Devo ter feito alguma besteira lá. Pra você ver. Então, assim, E eu tava querendo tosco jogar demais. o Far Cry aí, agora você já me desanimou um pouco. Não, mas joga o 5. O 5 suporta, o 5 em diante. Então, assim, é óbvio, né, que isso no computador, né? Mas aí o Diablo 3 só joga com teclado e mouse. E o mouse no Diablo, uma coisa que me irrita é que o clique dele é pra pegar item, pra conversar com pessoa, pra mover o personagem, pra interagir. Tudo é o clique do mouse. Então é um jogo que você tem que ficar clicando o tempo todo, sabe? Ficar tudo, cara. Pra andar, pra bater, pra conversar, pra pegar o item, tudo é o clique do mouse. Você dá uma ordem ali com o personagem com o clique. E eu acho muito ruim, cara. Eu adoraria jogar com o controle, não dá. Aí saiu pro Nintendo Switch o Diablo 3. Inclusive ele é offline, então ele não joga conectado, né? Ele joga completamente offline, essa versão do Switch. E eu fui jogar aqui no emulador, cara, e ele roda tão bem, cara, porque é offline e você joga com o controle. Inclusive eles colocaram uma opção a mais pra quem joga no videogame, que é o personagem poder rolar. Ele dá uma rolagem, sabe? Tipo uma esquiva. Cara, é muito mais divertido jogar o Diablo 3, mesmo que ele seja um pouco mais limitado, emulado no Nintendo Switch, usando um controle, do que jogando no PC todo oficialzinho, original e tal. Porque você vai ter o lag, porque é online, e vai ter o teclado e mouse. Então é uma coisa que me irrita bastante a ponto de já aconteceu muito limitar. comigo também, esse negócio de limitar, eu não jogar. Eu não jogo. Eu ignorei o jogo porque ele não tem suporte ao teclado. Aliás, ao controle. Já aconteceu isso comigo também, de eu ter que ir buscar no Switch o jogo por causa dessa questão de joystick. Porque, cara, não tenho paciência. Até já teve alguns jogos que eu gosto muito, assim. Eu utilizei daqueles emuladores de controle, né? Joy-Key ou um outro agora que eu esqueci o nome, que você pode estar configurando, né, para ele obedecer os comandos do controle simulando um teclado. Mas aí, cara, mó saco, cara, pra você configurar botão por botão. Uns tempo atrás eu desisti de jogar eu joguei o Battlefield 3 no Xbox 360. Tinha uns gráficos legais, um jogo até legalzinho. Aí eu fui jogar no PC. Quem disse que o negócio obedecia? Até tinha a opção de você jogar no controle, mas, tipo assim, não funcionava direito, cara. Falei, puta, mó merda. Aí eu perdi tesão, aí larguei o jogo. Só por causa disso, por causa dessa questão do controle aí que você falou. Muito jogo é destilado por causa disso aí. E, cara, teclado, eu não peguei isso aí, né, cara? A galera do PC aí não liga muito. Até prefere, tem que torce o nariz pro controle, pra joystick, né? O pessoal do FPS aí é mais engajado no PC, só joga no teclado. Já eu, sem condições, não consigo de jeito nenhum. Pois é. E até por uma questão, como eu falei, assim, o pessoal quer jogar no teclado e mouse, porque a mira é melhor e tal. O pessoal tá comparando
pra jogar online, né? Pra você ser bom ali no jogo. Mas pra jogar pra brincar, cara, você não precisa ser bom. Você tem que se divertir, Não sei né? se é tudo essas coisas. Todas essas coisas que o pessoal fala, não. A não ser se o cara seja bem rápido mesmo, assim, de mouse e teclado, mas assim, no geral, se o jogo for muito frenético, não sei se vai resolver. Eu acho que talvez resolva, né? Mas por um lado, às vezes é ruim também, que você perde tempo, né? Porque, tipo assim, como é que fala? A área do mouse, chega um determinado momento, você tem que pular o mouse aqui pro lado, pra esquerda, pro direito, para você mover de um canto da tela e outro, né? Então, assim, nessa perca de tempo também eu posso, de repente, o cara do joystick, e ainda mais hoje em dia que você pode regular a sensibilidade do joystick, isso mudou bastante também. Então é uma questão de costume. Se você regular a sensibilidade ali da rapidez do movimento, você pode tá compensando isso aí. Pra mim não faz diferença, não. Eu até prefiro o joystick. Não, e você fica bom. Eu lembro quando eu comecei a jogar o Far Cry, o 5 foi o primeiro que eu comecei a jogar com o controle. Eu não conseguia mirar, dava até uma angústia, assim. Eu falei, não, mas eu vou treinar e vou ficar bom com o controle. E fui ficando bom, sabe? E eu acho até recompensador, assim, quando você acerta um tiro, você vê que aquele tiro acerta, você fica até feliz, assim, fala, pô, olha aí, ó, tô melhorando, sabe? E com o mouse, é só pôr a bolinha em cima da cabeça do inimigo e apertar o botão. Fica até pouco realista, né? Porque na vida real você não tem uma bolinha que você está controlando com o mouse, né? Você tem toda a questão de você segurar teu próprio braço, a arma, tem um coice, tem um monte de coisa, e você jogando no controle, você até simula um pouco isso por causa da imprecisão. Acho até interessante essa diferença, sabe? Acho muito legal isso. Verdade. Mas é isso. Alguém, um de vocês dois quer acrescentar alguma coisa? Lembraram de alguma coisa para comentar? Senão a gente encerra. Tem alguma coisa que vocês lembram? A única coisa que eu lembro ainda, assim, que é algo que me deixa extremamente chateado com jogos, é hoje em dia essa questão do o jogo mesmo sendo single player, alguns jogos necessitam de conexão com a internet. Isso é uma coisa que me irrita profundamente, às vezes eu deixo até de jogar, tô interessado no jogo. Ele é single player, mas precisa de uma conexão, não sei o quê, isso já meio que já não fico mais com tanta vontade de jogar, que nem o Diablo novo. Né? O Diablo 3, quando saiu, era obrigatório você ter conexão com a internet. Agora o Diablo 4 é a mesma coisa, seja em console ou PC. Então já fico meio com o pé atrás. Por o Diablo 3, tu joga sem internet de boa hoje nos consoles. Só que no lançamento do PC era só mesmo conectado direto, mesmo você jogando single player. Isso é uma coisa que eu acho que, sei lá, possivelmente vai ser uma tendência e vai muito mais jogos vão sair assim, mas é uma coisa que eu não curto nem um pouco em jogo. Sim. Não, e o pior, ele calcula tudo, o Diablo 3, no servidor. Então você tem lag, cara. É tipo, você tá jogando um jogo single player e ele tem lag. Isso que é frustrante. Não é só conectado para ver se. Pra validar, sabe? O teu usuário, alguma coisa, não. Ele tá calculando tudo. Todos os golpes, as coisas, ele calculou no servidor como um MMO. Então você tem a desvantagem do MMO, que é um jogo que tem um pouco de lag, você sente que ele não flui muito bem, mas num jogo single player. É ridículo. É um jogo que, como eu falei, eu não curti o Eu joguei no Play 3 e depois joguei no Play 4 aquela versão com DLC, né? No Play 3, quando eu comprei a versão base só. E jogar single player offline, assim, porra, eu gostei muito do Diablo 3. Né? Achei bem legal o jogo. E, cara, eu não consigo imaginar tu ter que ficar com. Mesmo porque, assim, por exemplo, aqui onde eu moro, a internet é compartilhada no prédio todo. Então, esquece, a internet aqui tem dias que ela tá uma carroça e tem dias que ela tá muito boa. Então, se eu depender de internet para jogar um jogo, esquece, eu não jogo ele. Esse negócio de jogo online aí, eu sou suspeito para falar, porque eu detesto, cara, esse novo estilo de novos tempos aí, de que tudo é online, tudo que você tem que baixar, mídia digital, toda essa questão aí a gente já discutiu bastante, né? Mas assim, agora nesse caso que você tá falando aí, cara, porra, muito chato, cara. Você ser obrigado a estar online para jogar um jogo, mesmo single player, isso aí pra mim, eu desisto do jogo. Eu não... Eu desisti. Joguei e não aguentei. Porque, assim, eu sou muito do single player, não que seja. Porque não tem, obviamente, porque hoje em dia a gente não. Antigamente tinha os amigos para jogar por perto, a gente não tem, né? Cada um no seu canto. Então, assim, eu não sou muito da jogatina online. E aí, se eu tiver que jogar meu jogo single player no meu cantinho aqui e ainda ter que estar conectado na internet, aí lascou. Aí eu não tá, não. Pois é. Mas é isso então, gente. Então eu vou encerrar a gravação.
Então é isso aí, eu vou agradecer então a participação do Carmelo Zócoli e do Laércio Nunes hoje, pra gente falar aí das coisas irritantes nos games. Dá pra fazer parte 2, parte 3, convidar outras pessoas também no futuro. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Falou.